Deus não avança. Oh meu Deus, há um som da hoje. O coração devendo ser tratado. O coração devendo ser animado. O coração devendo ter palavras mentirosas. Tem coração aqui que foi traído por alguém. Mas dessa vez, o meu Deus vai mostrar para você que Ele nunca te traiu. Ainda que meu Pai talvez seja sobre ti, Ele é o Senhor. Deus de Israel. As comportas do céu se abriram sobre esse lugar. Eu vejo pessoas sendo renovadas. Eu vejo pessoas sendo curadas aqui nessa noite. Pessoas que o exterior está transformando, mas o seu interior está pecado. Mas o Senhor está ali. Eu vejo você. Ele está falando. Por isso o Espírito começa agora a renovar. Quem é seu pastor? Senhor, eu te peço. Pega essa lágrima que estava trancada nesse coração. Pega essa lágrima de tristeza e solicita essa lágrima, Senhor, por lágrima de gratidão, porque o Senhor vai fazer coisa grande. O Senhor vai fazer coisa grande. Por isso eu te agradeço, Pai, por essa glória. Venha, Espírito Santo, fique à vontade. Esse lugar é teu. Tu és bem-vindo entre nós. Em nome de Jesus, amém. Quem sentiu Deus aí, diz amém? Quem está feliz aí, diz amém? E quem está com vontade de sentir uma de Deus, começa a bater palma. Glória a Deus. Olha para o teu irmão do lado e diz: aperte o cinto. Aperte o cinto. Diga com mais convicção: aperte o cinto. Aleluia. Aperte o cinto aí, Vasco. Vou fazer tudo aqui para segurar aqui, irmãos. Olha, não se assuste se eu sair para ir voando aí, não. Porque a glória de Deus é tão forte nesse lugar, amém? Eu quero dizer para você, querido, você que se sente inferior a todas as pessoas da terra, você que se sente incapaz de fazer alguma coisa para o Senhor. Eu fui um jovem, eu fui um adolescente na presença do Senhor, que me achava inferior a todas as pessoas. Eu não me achava capaz de fazer alguma coisa na presença do Senhor. Eu achava que não tinha aquela eloquência de Deus para pregar a palavra do Senhor. Eu achava que eu não era suficiente. Eu não tinha uma voz suficiente para louvar o Senhor. Isso é um diabo que coloca na tua mente, tentando impedir o que o Senhor quer fazer na tua vida. Mas nessa noite, querido, eu te digo: tu és importante, tu és bonito, tu vale mais do que o ouro e a prata, querido. Você é imagem e semelhança de Deus. Diz: eu sou capaz. Porque quem me capacita é o Deus de Israel. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Abra comigo, nós vamos passear na palavra do Senhor hoje. Só vamos dar 2 longos passos. Abra comigo no livro de Êxodo, capítulo 20, versículo 3. Uma palavra que eu fui ministrada pelo meu líder. Amém? E Deus mudou a minha vida. Êxodo, capítulo 20, versículo 13. Amém? O que está escrito? Grava aqui pra mim rapidinho. O que está escrito? Em alta voz, o que está escrito? Em alta voz, o que está escrito? Amém. Impossível alguém esquecer da palavra, amém? Agora abre comigo no livro de Lucas, capítulo 7. Aleluia. E vamos ler alguns versículos rapidamente. Amém? Lucas, capítulo 7. Até que horas, pastor? Amém. Amém, irmão. Vou pregar até as 3 da manhã. Amém? Glória a Deus. Amém. Lucas, capítulo 7. Diz assim. Quem achou, diga amém? Amém.
E depois de concluir todos esses discursos perante o povo, entrou em Cafarnaum. E o servo de um certo centurião, a quem estimava, grave isso, estimava, estava doente e moribundo. E quando ouviu falar de Jesus, enviou-lhe os anciões dos judeus, rogando-lhe que viesse curar o teu servo. E chegando junto a eles de Jesus, rogaram-lhe muito, grave isso, rogaram-lhe muito, dizendo: é digno de que lhe concedas isso, porque ama a nossa nação, e ele mesmo nos edificou a sinagoga. É isso mesmo, um próprio romano edificou uma sinagoga para o povo de Israel. E foi Jesus com eles, mas quando já estava perto da casa, enviou o centurião uns amigos, dizendo-lhe: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno que entre debaixo do meu telhado. E por isso, nem ainda me julguei digno de ir ter contigo. Disse, porém, uma palavra, e o meu criado sarará. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade. E tenho soldados sobre meu poder. E digo a este vai, ele vai. E a outro vem, ele vem. E ao meu servo fazer isso, e ele faz. E ouvindo isso, Jesus maravilhou-se dele. E voltando-se, disse à multidão que seguia: digo-vos que nem ainda em Israel tenho achado tanta fé. E voltando para casa, os que foram enviados acharam são o servo enfermo. Essa palavra é muito forte. Você pode dizer amém por isso? Amém! Você pode dizer amém por isso? Amém! Pode se assentar em nome de Jesus. Primeira palavra que lemos, Êxodo capítulo 20, versículo 13. Não matarás. Irmãos, eu quero dizer que é uma alegria e uma gratidão por tudo que o Senhor tem feito em minha vida em poucos dias. Desde quando eu entendi que primeiramente eu tenho que ser reconhecido por Deus e amado por Deus, e não interessa o que falam de mim, o que mais importa é o que a Bíblia diz sobre a minha vida. Você é aquilo que a Bíblia diz que você é, e a Bíblia diz que você é um escolhido, e a Bíblia diz que Deus já te conhecia antes mesmo de ser gerado no ventre da sua mãe, e a Bíblia diz também que você é imagem e semelhança de Deus. Antes de entrar nessa palavra, quero apresentar a vocês a minha companheira também, que veio em nome do Senhor Jesus, glória a Deus, fumegando na cara do diabo. Oramos muito juntos, amém, antes de vir para pregar a palavra do Senhor, porque existem relacionamentos que são abalados porque não andam juntos. Existem relacionamentos abalados porque não buscam a face do Senhor juntos. Meu Deus! Irmãos, para ter um bom relacionamento, orem juntos, busquem juntos na presença do Senhor. Eu tive muita dificuldade no início da minha caminhada. E todo início de caminhada é uma sede de crescer. É uma sede imensa de buscar a palavra do Senhor, não é verdade? Verdade. E todo início de caminhada é uma sede em querer ser batizado pelo Espírito Santo. É uma sede em querer pregar a palavra do Senhor. E assim estava eu, pregando para as paredes, pregando para os pássaros. E aí então, irmãos, eu fiquei louco para virar um pregador. E todo dia estava no culto, todos os dias. Mas o inimigo se levantou. Escute isso através da minha mãe. E tive muita dificuldade no início. O inimigo usava a minha mãe de diversas formas, impedindo-me de estar na casa do Senhor. Até que um dia na minha vida, eu fiquei 3 meses sem poder estar na casa do Senhor adorando. Imagina, querido, eu fico triste hoje quando eu vejo jovens com a mesma idade que eu, 1, 2, 3 semanas sem estar na casa do Senhor, e ainda assim conseguem achar motivo de fazer festa. Eu tinha um sonho de ser um pregador da palavra.
Mas eu sou uma resposta de uma oração que foi feita há 20 anos atrás. Pois enquanto eu nascia, a minha avó apontava para minha mãe e dizia: olha, o meu neto será um pregador da palavra do Senhor. Aleluia! O meu neto será um levita da casa do Senhor. E hoje, a oração que foi feita há 20 anos atrás se cumpriu. Se tu quer tua família liberta, começa a orar lá para frente. Se você quer mudar a vida da sua família, se você é a sua coluna, pense lá na frente. E eu vi uma resposta de oração. E aí então, irmãos, por 3 meses sem poder ir à igreja, eu comecei a pegar meus travesseiros, peguei meus aparelhos de som, peguei a minha Bíblia e eu pregava para mim mesmo. Quer aprender a pregar? Quer começar a pregar? Prega primeiro para você, querido. Meu Deus! Tá entendendo? Alabada, Começa a pregar para si mesmo, para depois pregar. É. Sabe que tem coisas que você lê em casa, olha só. Você lê em casa, você entende, mas na hora de passar para alguém, tu não consegue. É porque Deus quer que você. Eu não vou fazer você de um pregador que prega estereótipos ou estereotipos. Deus quer fazer você de um pregador eleito pela verdade. E aí então, Jesus, fala eu consegui, comigo. irmãos. Fala comigo, papai. Eu consegui, por 3 meses, me relacionar com meu Deus. Sabe por que tem crente que por qualquer problema que acontece na igreja se afasta? Porque o nível de relacionamento dele está direcionado apenas para o homem. Querido, eu quero te dizer uma coisa. Não tem como ter um bom relacionamento ministerial se você não tem um relacionamento com seu pai. Não tem como você amar alguém ou ser amado por alguém se você não ama seu Deus. Não tem como. Alabada, comana. Tem gente que nem se relaciona com Deus, chegar na igreja e quer ser tratado como príncipe e princesa. Meu Jesus. Irmãos, Glória a Deus. Fala mais, papai. porque às vezes o Senhor trata a gente com dureza. Porque tem vaso que o barro é duro. Fala comigo, Jesus. Tem jeito não, irmão. Às vezes é Deus. Mas tu é duro demais. Tem que ser. Senão a gente não toma vergonha na cara. Sabe como é que a gente é? A gente chega no culto, o pregador prega, a gente vai para a vigília, a gente vai para evento, sai glorificando, pulando, exaltando o nome do Senhor. Quando a gente chega na nossa vida, não muda nada. Aleluia! Só recebeu bênção, aleluia, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Chega em casa, tu nem agradece. Porque tem vaso que tem que ser amassado mesmo. Eu fui amassado. E Deus permitiu, irmãos, que através da minha mãe eu fosse amassado. Eu entendi que o relacionamento, para se ter um bom relacionamento com qualquer uma pessoa, você tem que ter um relacionamento com o seu Deus. E você vai entender o que Deus quer fazer nessa noite. Eu aprendi que o Evangelho sem a oração é um ateísmo na prática. Porque você está falando que ama alguém com quem você não fala. Você é um crente na teoria. Você se veste como crente. Você fala como crente. Você frequenta os mesmos lugares que os crentes frequentam. Mas você é um crente que não consegue orar. Você não ora. Você é um ateu na prática. Você não é cristão. Se eu não oro, eu sou um ateu na prática. Tem alguém que discorda disso aqui? Pode dizer amém? No final do culto nós podemos conversar. Amém? E o Senhor me levantou com mão forte. E hoje, a mulher que o inimigo usava para me impedir de estar na casa do Senhor, essa é a mesma mulher que quando eu me atraso 5 minutos para ir para o culto, ela diz: olha, tu não vai para a igreja, não precisa orar por nós. Olha, tu não vai para a igreja, não precisa, irmão. Glória a Deus, aleluia. A responsabilidade da sua família é sua. Deus colocou a sua casa em suas mãos. E tem muita gente que quer ganhar uma geração e esquece da sua casa. Aleluia! Você vai entender. Você vai entender. Tudo vai se encaixar. O meu Deus não é um jogo de Lego quebrado.
O meu Deus, ele se encaixa, ele é completo. E você vai entender. Essa mesma mulher, irmãos, é a mesma mulher que um dia está pregando a palavra do Senhor para você. Porque é essa oração para o futuro da minha mãe que eu faço. Eu não sei por que estou falando isso, mas na verdade eu sei, Deus está mandando. Não tem essa história, eu não sei porque eu estou falando isso. É Deus, querido. É Deus que está te usando, confie nele. A minha mãe vai pregar para vocês um dia. Eu creio, Jesus. E você é mais forte. A pessoa que você tem orado tanto vai ser a pessoa que vai pregar para você. Deus! A pessoa que tu tem Liberta ele, vai ser a Jesus. pessoa que vai levantar você. Liberta meu pai Carlos. A pessoa que você tem orado para ser liberta vai ser a pessoa que Deus vai usar para você em determinado momento da sua vida que você precisará Aleluia. ser liberto, vai ajudar você. Irmãos, pessoas que têm relacionamento com Deus, um relacionamento de oração, quando ele prega, é tanta informação que se você for pregar, você vai ficar o dia todo. Pessoas que têm um relacionamento com Deus Fala com o pastor. e obtêm o amor de Deus, Vai lá esse e amor não bota tem para limite. repetir. É Para verdade repetir que a mesma nos coisa. últimos tempos tem sido difícil encontrar uma reunião de jovens. Agora ele está falando algo da parte de Deus. Existem momentos a qual nós encontramos os jovens dos últimos dias e a única coisa que nós conseguimos falar é defeito de alguém. É alguém que é irmão que falou mal, é irmão que pregou mal, é irmão que canta mal, é irmão que não sabe pregar, é irmão que lê tudo errado. E nos últimos dias, o amor de muitos se espremeu. Meu Deus! Está se terminando, irmãos. Eu era uma pessoa que... Meu primo Juan é uma testemunha lá fora. Eu acho que ele está até abismado de eu estar pregando num culto de vigília. Eu dizia para ele, Juan, eu não gosto muito de vigília não. Irmãos, falei, Juan, eu não gosto muito de vigília não. Imaturo, irmão. Aí ele, primo, vamos pra vigília. É forte. Mas quando você se torna servo, tu não tem vontade, querido. Você pode fazer até o que você não gosta de fazer. Mas Deus vai te honrar. Amém? Amém. Vamos para a palavra do Senhor. A Bíblia ela é bem clara em narrar centurião de Cafarnaum. E eu não vou ser muito complicado em dar explicações teológicas. Eu não vou ser muito profundo em dar explicações, não. Eu vou deixar você ficar curioso para quando você chegar na sua casa, você ter uma curiosidade de se aprofundar mais. Porque é verdade, a gente pega o costume de estar no culto e a gente só vem para se alimentar, esquece de se alimentar em casa. A gente se acostuma a ser alimentado por outras pessoas. A gente se alimentada a ser alimentado na boca. Levante sua mão, levante sua mão. Levante sua mão. Eu vou me alimentar. Eu vou me alimentar. Eu vou me alimentar. Eu vou me alimentar. Aleluia. E a palavra centurião representa a 100. Representa o número 100. Exército do... Representa um exército romano. Exército do... Representado por 100 homens. E a palavra do Senhor ela é bem clara em narrar que, olha isso, e o servo de um certo centurião, a quem este muito estimava. Eu quero me apegar nessa palavra, estimava. E no original, ou no dicionário, estimava significa amar, cuidar, se preocupar. E o que tem faltado nos nossos dias era amar, cuidar e se preocupar. Meu Deus, aleluia! Estamos nos tornando umas pessoas tão insensíveis que quando nós percebemos que algum dos nossos irmãos já não está mais na presença do Senhor, e a última coisa que a gente fala é Carol. O brecha, Carol era Carol também. Voltar com direto. Que amor. É verdade, Jesus, é verdade.
Fala Quando comigo. vemos uma irmã que estava na presença do Senhor, glorificando e exaltando, passamos da esquina e chegamos essa irmã em algum bar, pregava a palavra do Senhor e muitos falam assim, pulava, rodava, sapateava, falava em línguas e hoje está aí, ó. Ou então quando nós percebemos que o irmão já não vai um mês para a igreja. Ó, Deus está tratando, irmão. É Deus, irmão, é Deus. Deus está tratando. Irmão, vamos lá visitar aí. Nada. Tem que ter intimidade com Deus, irmão. Se vai ser amassado lá no cantinho dele. Que amor é esse? Recebe mesmo. Aleluia! Ô, mistério aí. Fala, Jesus. Olha pro teu irmão e diz, que amor é esse? Que amor é esse? E a palavra do Senhor diz que dos 100 soldados que esse homem tinha em seu exército, apenas um adoeceu. E eu fiquei impactado com essa palavra. Ele tinha 99. Ele poderia se sustentar. Mas a palavra do Senhor diz que o Senhor está à procura das ovelhas perdidas. Meu Deus. Pode ser um, irmãos, que já não está mais naquela pegada. Aquele um que já não está mais indo na igreja. Aquele um que você já não ouve mais o nome dele. Alabaraçábia. E a palavra que nós lemos, o livro de Êxodo, capítulo 20, versículo 13, é: não matarás. Tem muita gente matando teu ministério. Eita, Jeová. Fala, papai. Pode falar, Jesus. Eu não nem sei se eu preciso falar. Eu acredito que aqui existem pessoas Tô entendendo, papai. Tô que entendendo. entenderam o que Deus quis dizer. Mas ainda assim eu me atreverei a narrar essa palavra. Não matarás não significa simultaneamente você pegar uma faca ou pegar um revólver ou Eita, papai da glória! Ainda isso. Alabaracel e decalavasse. Aleluia! Se aquele centurião que tinha 100 soldados em seu exército se omitisse em relação à doença daquele um que estava doente, ele estava matando. O pecado da omissão é um tipo de morte, é um tipo de assassinato. Se você vê uma pessoa hoje, olha isso, está quase morrendo na presença do Senhor, já está fraca, tadinha, já está aquela ovelha que está perdendo o brilho branco, está sendo aquela ovelha que já está quase se arrastando, e você não dá uma palavra, você está se omitindo automaticamente, você está matando. E sabe o que tem acontecido nessa geração? Não damos palavras para levantar, mas damos palavras para... Meu Deus! Você tem que se someter! Quer ser renovada? Busca Deus! Ué, Quer matar o ministério? ninguém mandou faltar culto! Ninguém mandou! Olha Deus aí, busca Deus! Morre aí! Deus vai te ressuscitar, vai te chamar pelo teu nome. Fala, Jesus. Estamos satisfeitos com 99. E aquele um, nós estamos deixando passar desapercebido. Eu fui esse um dia. Ele da candarácia. Ele não tive como da candacia. Você já foi esse um dia. É, papai. Passei momentos difíceis. Por 3 meses. Irmãos, entenda uma coisa. Eu não estou querendo dizer aqui. Não estou querendo dar um padrão para quando alguém não ir para a casa do Senhor, você tem que ir visitar. Não estou querendo dizer isso. Existem as ovelhas rebeldes e existem as ovelhas feridas. Estou me restringindo às ovelhas feridas. Amém? Que todos possam entender isso. Eu fui uma ovelha ferida. Não recebi nenhuma palavra. Não recebi nenhum apoio. Mas Deus teve misericórdia de mim.
Ele levantou o ímpio e disse, olha, eu não sou cristão não, tá? Mas isso que você está passando aí, Deus vai te honrar. Em nome de Jesus. Meu Deus, aleluia! Deus que se revela. As coisas loucas e desprezíveis desse mundo para confundir as... Deus escolhe os fracos para confundir os fortes. Deus vai usar quem você menos imagina para levantar a sua vida. Dá glória a Deus, igreja! Talvez essa palavra não vai vender muito glória a Deus, aleluia, mas vai vender crise dentro de você. Papai tá na casa. Fala, Jesus! É preciso que vocês se sintam felizes, alegres e importantes, porque Deus está falando isso com você. Sabe o que está acontecendo nos últimos tempos? Transferências de responsabilidades. Transferências de culpa. Meu Deus! Você se omitiu a não ajudar uma pessoa. Aí você vê a pessoa caída, aí você fala assim, também o pastor dela nem foi visitar. Você vai ser tratado nessa noite como eu fui por essa palavra. Mas o irmão do lado também não... Querido, é tempo de nós olhar para dentro de nós e procurar amor no nosso coração. E se não tiver amor, peça ao seu Deus. E como foi orado aqui, Deus está levando a mensagem para onde eu menos imaginava. O pecado da omissão é o tipo de assassinato. Se você está vendo que algum amigo seu está esmorecendo, está esfriando, olhe por ele. A minha companheira me disse algo que chamou a atenção. Ela disse assim, olha, a forma de você demonstrar o seu amor por mim não é com várias frases bonitas, não é com vários presentes, não é me levando para passear, não é... É você olhando por mim. Jejuando, meu Deus, é forte. Que amado teu irmão, olha por ele. Glória, aleluia. Aleluia, Deus. E o nosso desafio hoje é amar quem nos odeia. E isso tem pegado... Meu Deus! Pegou no ponto fraco. Tem pegado. Isso pega todos nós. Verdade. Fala Essa comigo, Jeová. Que nos fazem ser comparado com aquele aluno que fala que vai fazer o trabalho de casa, mas quando chega em casa, engaveta aquele trabalho. A gente sai desse lugar falando, Deus, me ajuda a melhorar e eu vou amar aquele que me odeia. Mas quando chegamos lá fora, é o único sentimento que nós conseguimos ter. Isso é uma verdade. Uma verdade, irmãos. Senhor, saindo daqui eu vou perdoar, vou pedir perdão, chegando lá e não pedir perdão nada? Vai querer pisar em mim? Achou aí, pai. Fala, Jesus. Uma pessoa disse pra mim, e essa pessoa já foi meu líder, ele olhou pra mim, olha, tu já foi um jovem mais usado, hein? Espada. Tu já foi mais abençoado, agora tu tá muito falastrão. Já foi homem de Deus, agora tu tá... Eu falei, Senhor, o que é isso? Aí Deus falou assim, ó, agora você vai lá e vai pedir perdão. Eu falei, Senhor, ela não merece que eu peça perdão a ela. Aí Deus olhou para mim, você não merecia, mas eu dei meu único filho por vocês. Sofreu em seu lugar, morreu em seu lugar, se entregou à própria morte. Vocês acham que o que acontece aqui, com o movimento que acontece aqui, com as bênçãos que você recebe na sua casa, é por merecimento? Misericórdia. Misericórdia. E uma das palavras que nós sabemos falar e soletrar, mas não sentimos. Meu Deus, é verdade. Misericórdia. E eu pedi perdão a essa pessoa. Mesmo assim, até hoje ela não fala comigo. Mas eu fiz minha parte. Aleluia. E essa palavra, no versículo 2, o servo ao qual muito estimava, nos dá o entendimento de que se esse centurião ele se preocupava, esse centurião ele amava, e logo se preocupando com o seu servo, a Bíblia vai dizer, vamos para a Bíblia, por
sua boca, eu não quero me pegar nas minhas palavras e nos meus argumentos. No versículo 3 diz assim: e quando ouviu falar de Jesus, enviou um dos judeus, rogando-lhe que viesse curar o seu servo. Primeiro ponto, ouviu falar de Jesus. Segundo, percebeu que tinha uma oportunidade, uma possibilidade do seu servo ser curado. E o que acontece nos dias de hoje? Ouvimos falar de Jesus, ouvimos a palavra do Senhor, mas não percebemos que essa é a única e a maior oportunidade de nós crescermos e ajudar a crescer aquele que está caído. Meu Deus. Aleluia. Ouvimos falar de Jesus, ouvimos falar de amor e misericórdia, mas não percebemos e não tomamos atitude. Primeiro ponto, ele ouviu falar de Jesus. Segundo, percebeu que era uma grande oportunidade de ajudar aquele servo. Terceiro, tomou uma atitude. Eu quero me restringir a esse pedaço, tomou uma atitude. Sabe o que tem acontecido nos últimos dias? Somos especialistas em identificar o erro nas pessoas. Meu Deus. Somos especialistas em julgar uns aos outros. E quando nós julgamos e falamos para nós mesmos e para outra pessoa: olha, eu estou julgando não, tá? Eu só falei o que ele fez, o que ela fez. Não é verdade? Não, não estou julgando, eu só fui um comentário, irmão. Ih, religioso, hein? Não estou julgando não, irmão. Olha, tu viu, irmã? Tu viu como é que ela prega? Não merece pregar não, fala línguas estranhas aqui, mas chega lá fora e discute com o marido. Faz isso, faz aquilo, não cresce, não vem para a escola dominical, falta tudo direto. Não está julgando não? O que está julgando aqui? E somos especialistas em transferir a nossa culpa, já disse isso. Mas somos horríveis, péssimos, deploráveis em apresentar a solução. Deus! Já pode entender por si. Somos especialistas em criticar os outros. Somos especialistas em identificar o erro ou o problema dos outros. Mas somos horríveis em apresentar a solução. Meu Deus. Que Ô, Ronaldo, meu irmão errando na bateria lá. O irmão errando a letra lá. Quase que a atropelou no microfone. Eu não gosto disso não, irmão. Aí é como se o Espírito Santo chegasse. Tá bom. E qual é a solução para isso? Não, é com ele lá. Aí você transfere a responsabilidade. Tá entendendo esse mistério? Você tá entendendo? Você julga, identifica e critica. Fala comigo, Jeová. Solução nenhuma. Quer criticar, irmãos? Já chega com a solução, ó. Já chega. Não, eu estou falando, mas aqui, ó. A solução. É isso que Jesus quis dizer. Antes de tirar a trave do olho, o cisco do olho do teu irmão, tira a trave do teu. Apresente a solução para ele. Não é assim, não, tá? É desse jeito aqui. Aí o irmão vai olhar para. Irmãos, a diferença de autoridade e de autoritarismo. Autoridade. Você fala aquilo que você faz. Você exige aquilo que você faz e obtém. Autoritarismo. Você exige que a pessoa faça, mas você não faz. Pô, tá faltando escola dominical direto, mas tu também falta. Pô, tem que ler mais a Bíblia, mas tu também não lê. Aleluia. Pô, tem que orar mais, mas tu também não ora. Pô, tem que parar de julgar o irmão, mas tu também julga. Labaracha, lavacé. Sabe o que tem acontecido nessa geração? Isso virou moda. Isso é um costume que tem pegado essa geração. Mas eu não quero julgar, irmão. Preste atenção. Quem é que gosta de assistir um bom DVD de pregação? Glória a Deus. Amém, amém. Glória a Deus, aleluia. Quem mais? Quem mais gosta? Todos nós gostamos. Mas às vezes, eu já vivi e tem muitas pessoas que estão vivendo de pregação dos outros. Aleluia!
Pedro Costa, Evaldo e etc. Sabe o que acontece? Hugo Mendonça. Você vive de experiências dos outros. Tu não tem experiência nenhuma, por isso que a tua vida é assim, ó, alto e baixo, alto e baixo, alto e baixo. Você tu vive de experiência dos outros. É verdade, Deus. E quando você precisar da sua intimidade com o teu Deus, da sua experiência, Meu Deus. é aquela palavra que o Senhor disse, olha, aquele que ouve a minha palavra e não pratica, eu o compararei ao homem que edificou a sua casa sobre a areia, mas veio o vento e a tempestade, e as águas se passaram e derrubaram essa casa, mas aquele que ouviu a minha palavra e pratica... Agora! Meu Deus, que tremendo é isso. Não precisa se preocupar com glória. Não se preocupe. Igreja que se move de glória, amanhã está fazendo tudo a mesma coisa. Mas que vocês possam ficar quietinhos. Mas dentro de vocês estão falando assim, Jesus, eu mereço isso mesmo. Aleluia! Eu vou fazer diferente. Eu prefiro que você saia daqui em crise. Porque você falar glória a Deus, aleluia, pular, marchar, poder e tua vida mudar. É verdade. Mas você sentadinho no teu banco, contemplando, meu Deus. Contemplando, meu Deus. Porque você só pode falar aquilo que você tem. Vivemos experiências de outras pessoas. E como eu estava dizendo, aquele que ouve a palavra e pratica, eu o compararei ao homem que edificou a sua casa sobre a rocha. E quem é a rocha? Jesus. E quem é a rocha? Jesus. Vieram os ventos e as tempestades e as águas combateram aquela casa, e porém permaneceu de pé. Pare de viver de experiência dos outros. Depois da pregação, busca Deus lá no teu. É por isso que Jesus disse, querido, olha, abrir a porta do seu quarto, ora ao Pai secreto. Ele está te chamando para intimidade, querido. Busca primeiro na tua intimidade, depois você vai para uma pregação, aleluia. Porque eu já fiquei assim, ouvia uma pregação, me emocionava, chorava, falava em mim, meu Deus, aleluia, glória a Deus, mas quando era hora de usar a minha experiência com meu Deus, eu não tinha. O problema da nossa inconstância espiritual, isso eu aprendi através de minha companheira, a qual o Senhor tem usado para a minha vida. O propósito de Deus não é estabelecer apenas um relacionamento entre duas pessoas, mas o Senhor quer estabelecer um relacionamento entre três pessoas também. O Espírito Santo que está no meio dessa relação. E quando o Espírito Santo está no meio do seu relacionamento, tu só recebe coisa de Deus, querido. Tu pode até pecar. Irmãos, é muita coisa para falar e eu não estou conseguindo. Quem acha aqui que a lepra dói? Uma coisa que... Quem acha aqui? A lepra ela pode incomodar, não é verdade? Mas quem acha aqui que uma pessoa ela tem uma lepra aqui no braço ou no antebraço? Quem acha que se eu bater ali a pessoa vai sentir alguma coisa? Ninguém, né? Sabe quando você é uma pessoa insensível? Não recebe mais nada de Deus, não sente mais a presença, não chora mais na presença do Senhor. É lepra. Pior do que foguete de cemitério. Aleluia! Meu primo ontem tem uma facilidade imensa de despertar uma alegria no meu coração, irmão. Repara não se eu dar umas risadas aqui. Amém? Isso é a alegria do Espírito Santo. E eu tive muita dificuldade em entender isso na vida do meu primo. Muitas pessoas podem achar que ele é debochado, que ele é Jesus, irmãos. Porque Aleluia! Não, olha isso. Uma pessoa alegre, uma pessoa feliz, contagia o povo. Contagia uma geração aonde ele chega tem risada. Mas uma pessoa que é fria, que é morta, que é toda arrogante, que não consegue sorrir de nada, que só consegue murmurar, também contagia. Tu chega num lugar assim, ó, glória a Deus, aleluia, a pessoa deixa Meu Deus, olha aí, já. já. Glória a Deus, aleluia. Que foi? Tô triste.
Por quê? Não sei. Porque essa pessoa tá te contaminando. Então, irmãos, hoje eu glorifico o nome do Senhor pela vida do meu primo Juan. Amém? E assim, a nossa instabilidade, como eu estava dizendo, eu quero comparar a nossa instabilidade com a doença ou com o mal-estar desse servo. A nossa instabilidade espiritual começa na falta da oração. Crente que não ora não permanece de pé. Essa é a resposta, querido. Você quer entender? Porque uma hora tu tá bem, uma hora tu tá pau da hora. Pastor, hoje tem o quê? Pô, tem vez ele vambora. Tem o quê? Monte. Vambora. Jejum. Vambora. Parou de orar. Pastor, hoje tem o quê, pastor? Tu nem pergunta. O pastor fala assim, ó, tem evangelismo hoje, aí tu, não é acontecendo. Fala comigo, Jesus. Trabalhei hoje. Tô muito bem não. Aí vai pra igreja, quando você tá bem, tu vai pra igreja louco pra ter uma oportunidade. Senhor, me dá uma oportunidade hoje que eu vou quebrar tudo. E que eu vou fumegar a cara do diabo, o quê? Eu vou pegar Satanás e vou fazer um laço nele. Mas quando tu para de orar, tu entra na casa do Senhor assim, tomara que o pastor nem me veja. Quando fala assim, não sei quem tá com a oportunidade, até vontade de ir no banheiro. Vamos bem rapidinho. Tá falando. Meu Deus! Eita, Jeová! Ué, não tô preparado. Olha o nosso Tiagão. Não tô preparado não, pastor. Legal. Tu não tá buscando, para de mentir pra essa lei. Existem momentos na vida do crente que a mentira dele é tão verdade pra ele que a mentira acaba se tornando uma verdade. Quer ver? O camarada não tá bem, o camarada não tá orando, o camarada não tá jejuando, o camarada não tá indo briga, mas dentro dele ele tá assim, eu tô bem. Tô pra obra. A mentira dele é tão verdade que pra ele se tornou uma verdade. Tá leproso. A lepra tira a sensibilidade espiritual do crente. E na minha vida foi assim. Ele estava bem e uma hora estava doente. Meu primo até brincou comigo. Ele chegou lá em casa. Eu falei assim, Juan, tô jejuando agora, filhão. Já tem uns 3 dias já que eu tô jejuando. Tô firme. Não, primo. O que adianta? No jejum eu aprendi, fica 3 meses sem jejuar. Pô, palavra dura, né? Que o primo do irmão fez. Irmãos, a verdade não depende do nível da mansidão que se foi falada. Se foi falada no fel, é verdade, não deixa de ser verdade. Eu fiquei chateado do jeito que ele falou comigo. Mas foi mentira? Não, foi verdade, mas eu não gostei do jeito que ele falou. Porque deixava de orar. Você pode ir para o monte, você pode estar em todos os cultos, em todas as escolas dominicais, mas se tu é um crente que não ora, pode estar preparado que tu vai cair, tá bom? Pode ficar preparado aí, quando ele botar a mão lá, só pra tu, vai te dar uma banda, isso é uma verdade. Crente que não ora e não se alimenta, vai viver de tempestade e vai te derrubar. Aí tu não vai culpar ninguém que está indo na tua casa orar por você, se você não está buscando. Aleluia a Deus. Tá acabando, irmãos. Meu mestre! Tá acabando. Fala mais um Informação, pouquinho. irmãos. Meu Deus. Versículo 4. E chegando eles junto a Jesus, rogaram-lhe. Quem está lendo a Bíblia comigo aí? Amém. Amém. Posso contar, amém? Em nome de Jesus. Para despertar esse sono da gente, amém? Em nome de Jesus Cristo. Versículo 4. E chegando eles junto de Jesus, rogaram-lhe. Versículo 4. Não. Isso aí, irmão, nem estremeceu a porta do inferno. Rogaram-lhe. Muito. O que dá a sensação de muito para você? O que dá a sensação de muito? Foi dito aqui, quanto mais oração, mais Poder. pouca oração, pouco Poder.
não tem entendimento. Crente que busca pouco, recebe pouco. Crente que recebe muito, crente que busca muito, recebe muito. Então, querido, tu olha para o irmão e tu vê que ele é usado no louvor, como nosso irmão Juan, levita, é dançarino, é pregador. Tu olha para ele e fala assim, o cara louva, o cara prega, o cara dança, o que é? Ora muito, irmão. A Bíblia diz que eles rogaram muito, muito, muito a Jesus. Olha, ele merece. Ele merece. Ele construiu a sinagoga para o povo de Israel orar. E segundo os historiadores, esse líder do Cafarnaum não construiu uma simples sinagoga, não. Ele construiu a sinagoga. Segundo os historiadores, dizem que essa sinagoga era uma das mais belas naquela época. Então eles clamaram Jesus muito. Olha, Jesus, olha aí, tu vai entender onde eu quero chegar. Onde Deus quer chegar, aliás. Jesus, olha, ele merece. Ele merece, Jesus. Jesus, vai lá, vai lá. Sabe o que acontece conosco? Olha aí. Tu quer que Deus liberte sua família? Tu quer ter uma vida espiritual estável? Tu quer ter um relacionamento abençoado ou um casamento, eu não sei. Você quer ter uma vida ministerial abençoada? Mas você ora muito por isso? Você está lá todo dia, olha Deus, olha, ó. Eu preciso, batendo na porta, batendo na porta, batendo na porta. Sabe o que está faltando no crente? O crente, a gente insiste muito em pecar. Mas não insistimos em nos santificar e pedir a Deus. Pedimos pouco. Jesus, aleluia. Família, quanto tempo tu não ora pela tua família, hein? Quanto tempo tu não ora para Deus libertar teu esposo, tua esposa, teu irmão, teu amigo, tua amiga, teu filho? Quanto tempo? Meu Deus, aleluia. Irmãos, não vamos mentir. A gente pode mentir pro pastor, pode mentir pro pregador, pro nosso irmão do lado, mas a gente não pode. Na verdade, todos nós sabemos quem somos aqui. Glórias. Quanto tempo a gente não ora? E a Bíblia, isso demonstra insistência. O que eu aprendo com esses homens é que eles insistiram no milagre que Jesus poderia fazer. Agora, versículo 6, e foi Jesus com eles. Mas quando ele estava perto da casa, enviou-lhe centurião os amigos, dizendo-lhe, Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entre debaixo do meu telhado. Você deu para entender que esse centurião, ele reconhecia a sua situação. Ele reconhecia o seu estado. Ele reconhecia a grandeza do mestre. Ele reconhecia a importância de Jesus. Mas o que ele estava querendo impedir que acontecesse, porque ele era romano. E certamente, se ele fosse ter Jesus, estariam alguns judeus lá e iriam brigar com ele. Porque certamente ele era romano. E todos nós sabemos que os romanos foram os maiores perseguidores. Como hoje nós conhecemos Saulo foi um grande perseguidor da igreja. E ele queria evitar isso. Então ele falou assim, olha, não sou digno. Primeira coisa que está precisando acontecer no nosso meio. Reconhecer o nosso estado espiritual. Se você não está bem, não tenta demonstrar que você está bem. Você vai se arrebentar. Não está bem, olha irmão, não estou bem. Eu e minha companheira, a gente debatia algumas coisas, a gente discutia algumas coisas, porque eu não estava bem, eu não reconheci que estava bem, queria demonstrar para ela que estava bem. Aleluia! Se tu não está bem, declara, eu não estou bem. Olha, chega perto de mim não, que eu não estou bem. Aí tu não está bem, está toda ataviada, aí chega meu irmão, partiu Jesus. Bate, Senhor. Tu não está bem, querido. Fala assim, olha, não estou bem não, hoje para brincadeira, tá? Não estou bem, tá? Obrigado pela sua atenção, mas eu não estou bem. Vamos lá, está acabando. A palavra do Senhor é linda, ela é bela e ela é completa. Nós lemos o versículo, quem tá ligado vai saber. Nós lemos o versículo, olha aí, meu Deus. Todo que gosta de Bíblia, amém? Glória a Deus. Irmãos, é mais difícil ler a Bíblia do que ler o jornal.
E a gente consegue ler um jornal, ler uma revista de... todinha. Leu a Bíblia, dá um fogo danado. Meu Deus do céu, papai tá pegando aqui. Irmão, tem um amigo meu que ele falou, aí, eu vou ler a Bíblia porque eu não estou conseguindo dormir. Aleluia! Pode perguntar, você aprende o quê? Meu Deus! Glória! É o UFC, o papai tá batendo. Acalmante? Tem gente usando a Bíblia como remédio para dormir, irmão. Porque sabe que quando vai ler a Bíblia vai dar sono, então eu vou dormir. Não, viu na igreja. Fez tudo o dia todo. Pegou na Bíblia. Irmão, uma coisa que eu vi numa pregação, o pregador disse assim, não deixe para buscar Deus, não procure priorizar buscar Deus de noite. Porque certamente de noite tu vai estar com sono, aí tu vai orar ao Senhor, tu sabe. Estava orando por mim. Olha só, esse momento que a gente está orando, que a gente está falando com a gente mesmo. Tu está orando assim, meu Deus e meu Pai, mas a compra que eu tenho que fazer amanhã, hein? Tem que pagar a conta lá. Meu Deus, que é isso? Tu tá orando por quê mesmo? Aí tu vai orar, meu Deus e meu Pai. Aí o Espírito Santo vai assim, que nem pensei, é nova. Aí Jesus, pô, não sei não, se vira aí, Espírito Santo. 7 o quê, cara? É o 7. Tem que ser o 9. Já tá o 9 já não é tão bom. O que a Bíblia diz? Obrigado pelo pão de cada dia. Não é de cada noite, é de cada dia. Então você pode agradecer a Deus por isso dia. Amém? O Senhor pode durar uma noite, mas a alegria vem. Olha! A Bíblia é completa, querido. Não é uma opinião minha, não é uma opinião teológica, mas é Bíblia. Vamos lá? Em nome de Jesus Cristo. Vamos lá. 8. Palavra-chave. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade e tenho um soldado sobre o meu poder. Digo a este vai, e ele vai. E a outro vem, e ele vem. E ao meu servo fazer isso, e ele faz. O que esse centurião, ao falar isso, o que ele demonstra? Autoridade. Autoridade. Porque ele estava falando com os... Jesus era fantástico, Jesus é fantástico. Qual o nível que você dá para o seu Deus? Um Deus que você vem para o culto e diz glória a Deus, aleluia? Ou um Deus que ao sair do culto ele está falando contigo, está comigo, Deus? Quem é Deus para você? Irmãos, antes de entrar nessa palavra, a Bíblia diz que Jesus tinha Lázaro como amigo e as suas irmãs como amigo. É? Amém ou não amém? Amém. E o que um amigo faz um com o outro? Se comunica, na verdade? Tem como você ser amigo de alguém se você não falar com ele? Então, muitas das vezes a gente nem fala com Deus e levanta. Quem é amigo de Jesus aqui? Tu nem fala com ele. Tu nem fala com ele. Como é que você... Meu Deus. O centurião, ele deixou bem claro que ele tinha autoridade sobre o seu exército. E por que ele quis demonstrar isso para Jesus? Porque ele já tinha experiência, ele tinha certeza que se ele mandasse um servo fazer determinada coisa, o servo logo faria. E se ele mandasse o servo ir para um lugar distante, ele tinha certeza que o seu servo iria. Sabe por que ele estava falando isso para Jesus? Ele se colocou como servo. Porque Jesus tinha autoridade sobre todos os seres espirituais. Então se ele mandasse, olha, Satanás larga a vida dele, certamente Satanás largaria. Tu vai entender a palavra. Ele disse que era homem sobre autoridade e disse, olha, se eu mandar um servo meu fazer, ele faz. Certamente, se tu mandar essa doença embora, ela vai embora. Se tu mandar Satanás largar a minha família, ele vai ter que largar. Esse é o Senhor Jesus. Se tu profetizar
profetizar liberdade, certamente é liberdade na sua família. Se tu profetizar cura no seu lar, certamente a cura vai estar ali. Se você orar Satanás para tirar o pé da sua casa, ele tirará os pés de lá. Então ele disse para Jesus: olha, eu tenho autoridade, pois tu tem autoridade sobre todos. Nós não damos a honra, nós até falamos que damos. Nem eu aprendi ainda. Eu não quero julgar e falar que ninguém aqui, mas algumas pessoas ainda não dão a glória e a honra que ele merece. Porque a gente não faz menção do que Jesus fez por nós. E a cada dia nós temos que aprender isso. E para terminar, versículo 9. Eu prego assim, amém, irmãos? Explicando versículo por versículo, para que todos possam ter um bom entendimento da palavra do Senhor e ter a certeza que tudo que está sendo dito aqui é bíblico, amém? Versículo 9. E ouvindo isso, Jesus maravilhou-se dele. E voltando, disse à multidão que o seguia: digo-vos que nem ainda em Israel tenho achado tanta fé. Pegou firme. Irmãos, tem noção disso? Estou há 5 anos na presença do Senhor. Pastor, é uma bênção, não. Mas pode se levantar alguém que tem um dia de convertido e tem mais fé do que eu. Pô, pastor parou com o bagulho usado. Aleluia! Meu Deus, é forte. Seja ministrado pelo Espírito Santo aí, querido. Glória a Deus, aleluia. Deus da minha alma, aleluia. Glória da glória, quem tem aleluia. Glória, 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 meu Deus. Aleluia a Deus. Glória, glória, glória a Deus. Aleluia a Deus. Tá achando que tu é crente? Você acha que eu sou crente? Olha para aqueles países lá sendo queimados. Olha para aqueles países lá passando fome. Olha para aqueles homens sendo fuzilados, queimados, esquartejados, mas não negam a Cristo. E hoje, por qualquer coisa, a gente tem negado a Cristo. Meu Deus. Você pensa que negar Jesus é dizer: olha, eu te nego? Se você não tem fé que Deus possa libertar a sua família, você está sendo um incrédulo e está negando o que Deus pode fazer. Aleluia! Aleluia! Tá ligado, hein? Deus. Olha, Tá ligado, tá ligado. aleluia. Repita, o Romano. Teve mais fé. Espírito de Deus. Obrigado, Jesus. Aleluia a Deus. Glórias. A Bíblia diz que Jesus maravilhou-se. Olha o que eu estou entrando com isso. Grave isso. As suas atitudes promovem sentimentos no coração de Deus que criou os céus e a terra. As suas atitudes promovem sentimentos no coração de Deus. Jesus tem se maravilhado da nossa fé. Jesus tem se maravilhado de nossa fé. Pega ele, Jesus.